que acontece quando você posta conteúdo todos os dias durante 30 dias? Eu resolvi testar na prática, só que eu fui além. Eu não resolvi testar só no meu perfil. Eu convidei alguns alunos, alguns mentorados próximos para se unir a mim nesse desafio de 30 carrosséis em 30 dias. E como você pode ver aqui na tela, a maior parte deles obteve sucesso. A maior parte deles chegou em 100% de progresso, tendo publicado os 30 carrosséis em 30 dias. Neste vídeo, nos próximos minutos, eu vou compartilhar com você tudo que eu aprendi ao longo desse desafio, que foi uma experiência fantástica, pôde trazer muitos resultados não só para mim, como para os participantes do desafio também, e eu quero compartilhar alguns insights para você entender se vale a pena ou não publicar conteúdo todos os dias, certo? Como você pode ver aqui, então, apenas 4 pessoas aqui, ó, que participaram do desafio não chegaram até o final, sendo que apenas uma não postou conteúdo nenhum, ou pelo menos não se deu o trabalho de atualizar aqui o nosso placar no Notion, né? Então você pode ainda ver disponível aqui alguns das postagens nessa hashtag 30C30D, né? Que era de 30 carrosséis em 30 dias, é daí que vem essa sigla. As postagens estão aqui, tem algumas outras postagens, né, de outras pessoas que naturalmente a gente não consegue tirar, mas você consegue ver muitos dos carrosséis que foram publicados ao longo do desafio, se você navegar aqui nessa hashtag no Instagram, caso você queira ver. Certo? Para compartilhar um pouco mais de contexto com você, eu quero compartilhar o relatório de pesquisa que eu fiz assim que os membros entraram no desafio. Então, o que aconteceu? As pessoas adquiriram esse produto que eu ofereci há um tempo atrás e preencheram um formulário, certo? Algumas perguntas no Google Forms lá, para eu entender melhor quem eram essas pessoas que estavam topando entrar comigo nesse desafio. E agora, antes de gravar esse vídeo, eu subi o arquivo aqui, como você pode ver, ó, das respostas e pedi para o ChatGPT analisar. Eu já tinha feito essa análise há um tempo atrás, mas eu achei de bom grado agora fazer um ChatGPT, porque na época eu acho que eu não tinha utilizado. Então, ao todo aqui, eu tive 17 participantes respondendo, ao todo foram 18 participantes, né? Um não respondeu o formulário, eu acho que foi justamente o rapaz lá que não fez nada, ele pagou, entrou e não participou. E aí, como o ChatGPT traz, o grupo bastante diverso em nichos, indo de nutrição a finanças, medicina, design e marketing digital. O interesse principal é criar consistência na produção de conteúdo para gerar audiência, autoridade e vendas. Perfeito? É justamente o objetivo da produção de conteúdo. Por que nós publicamos conteúdos todos os dias? Porque nós entendemos, nós acreditamos que a criação de conteúdo é a principal alavanca de crescimento da nossa autoridade no mundo digital, né? Vai gerar mais audiência, consequentemente vamos ser percebidos como autoridade por essa audiência e por fim a gente espera sempre vender mais, certo? Analisando aqui o nicho de atuação, foram citados 17 nichos diferentes, então nenhum, mas aqui como a pergunta era aberta, né? Acho que pelo simples fato da pessoa escrever sutilmente diferente, mesmo estando no mesmo nicho, o ChatGPT identificou como nicho diferente. Né? Mas os principais aqui: marketing de conteúdo, nutrição, educação financeira, investimentos, terapia breve, medicina, design de apresentações, negócios e desenvolvimento profissional, certo? Carreira. Né? Aí ele traz um insight: não existe concentração em um só nicho. Reforça o caráter transversal do desafio, válido para qualquer criador. Olha que interessante. O resultado que eu vou mostrar, né, dos efeitos desse desafio, ele dá para ser entendido como algo provável de acontecer, independente do nicho que você esteja, certo? Então, cara, sei lá, terapeuta, beleza, se você postar conteúdo todos os dias, é razoável imaginar que você vai ter um resultado semelhante, né? Porque a gente teve esse caráter transversal do nosso desafio. Os principais resultados buscados, ou seja, o que as pessoas gostariam de alcançar assim que entraram no desafio, né? Por que elas entraram? Aí coloca aqui, cada participante destacou objetivos diferentes, mas com padrões recorrentes. Audiência, autoridade, né? Criação de audiência, aumentar a audiência, ele está citando aqui, entre aspas, a forma como eles expressaram nas respostas. Venda e monetização, constância e disciplina, qualidade e diferenciação. Então ele dá o insight, a demanda principal não é apenas técnica, como aprender a postar, mas hábitos e consistência criativa, seguidos de conversão em vendas. Então, eu vejo aí que foi um público bem maduro que eu consegui atingir, né, que eu consegui atrair para esse desafio, porque a pessoa já tinha entendido ali que, cara, a chave do jogo no marketing de conteúdo é justamente o hábito e a consistência. Não é? Caso contrário, você vai ficar patinando, você vai ser aquela coisa tipo, faz um hit legal, faz um conteúdo bacana, passa 1, 2 semanas criando com volume, com consistência,
mas depois, por qualquer motivo que seja, deixa a bola cair. Então, justamente o que eles queriam desenvolver era esse hábito, né? Era, como eu chamava, ter esse batismo de fogo, né? Ir para as trincheiras ali, pegar nas armas, ir para frente, falar, cara, eu vou instalar o hábito da criação de conteúdo de uma vez por todas. E você vai ver nos resultados, eu tenho certeza que muitos deles hoje podem afirmar que conseguiram fazer isso. Principais objeções, né? Eu perguntei o que eles tinham, o que quase impediu que eles entrassem no desafio, né? Quase impediram a compra. E as objeções giram em torno de tempo, confiança pessoal e investimento. Então, tempo e constância, né? Incerteza de manter a constância, disponibilidade de tempo, né? Uma pessoa aqui em específico disse que trabalha 40 horas por semana e ainda tem um doutorado, caramba, puxado mesmo. Como é que essa pessoa ainda vai tirar tempo para produzir conteúdo? Correria do mês de setembro, né? Que a gente fez no mês de setembro. Medo de autoconfiança, medo de passar vergonha, dinheiro, valor percebido, valor sempre é algo a considerar, né, no sentido do investimento que ele estava fazendo nesse desafio, achar que não conseguiria manter e pagar à toa, questões logísticas, né, horários dos encontros, tem uma pessoa que morava na Itália, ainda mora na Itália, é um membro da minha comunidade, conteúdo.org, e eu ainda sei que ele mora na Itália, então tem essa diferença dos encontros, viagem no início do desafio, né, então isso contribuiu, uma pessoa vai começar atrasado. Então, olha lá, o maior inimigo não é o preço, mas o tempo, mais o medo de não conseguir manter o ritmo. Isso indica que apoio, clareza de passos e motivação coletiva são um diferencial. Baita insight para mim como produtor, como líder desse movimento. E aqui eu também analisei, né, eu perguntei quais eram as próximas necessidades, né, o que eu poderia ajudá-los depois, porque eu já estava pensando num possível novo produto para vender para essa galera depois, o que eles gostariam. E aí responderam marketing e estratégia avançada, né, então construção de funil de vendas, manter atualizado em estratégias, definição de promessa e posicionamento, vendas e monetização, gestão de conteúdo. Então aqui o próximo passo natural da comunidade é um desafio de vendas e monetização. Olha que interessante, isso é muito legal, né? Aproveitando a audiência criada nos 30 carrosséis em 30 dias. Muito bacana. Então, concluindo, o desafio é ter um grupo diverso, validando a proposta como transversal. O foco central é constância criativa, que gera audiência, que gera vendas. Então tá bem alinhado. Assim, foi por isso que eu digo, atraiu um público bem maduro, porque era justamente o meu discurso, né? E as principais objeções não são financeiras, mas sim tempo e medo de não conseguir sustentar o desafio. Natural, né? Eu acho que faz parte. Caso contrário, não seria um desafio. Se não te desse um friozinho na barriga, meu, não é bem um desafio, concorda? É mais ali, sei lá, um movimento que você vai fazer com outras pessoas e tudo mais. Mas eu acho que é próprio de um desafio te dar um certo embrulho ali. Falar, caramba, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Porque os benefícios são muito bons, como a gente vai ver na sequência. Então, o próximo produto etapa que sua comunidade pedirá, naturalmente será ligado a vendas e monetização. Perfeito, faz todo sentido do mundo. Aí ele sugeriu aqui, fizer algumas coisas, eu ignorei. E aí o que eu fiz? Eu coloquei aqui respostas de uma pergunta que eu fiz em pesquisa depois do desafio ser concluído, né? E pedi para o ChatGPT analisar também. Então eu mandei esse outro formulário aqui, 15 pessoas responderam depois do desafio, naturalmente, né? Os caras lá que desistiram, 2 que desistiram, 3, né? Que já ficaram de fora, já largaram mão. Então, agora temos uma visão do pós-desafio, certo? Diretamente com a voz dos participantes. Vamos ver essa análise. Eu perguntei aqui, né, no caso, a pergunta que eu pedi para ele analisar era o que você mais gostou do desafio, que eu queria compartilhar com você. E aí eles trouxeram fatores humanos e de comunidade. Né? O grupo de WhatsApp, comunidade ativa, foi o principal fator. Né? Várias menções à solidariedade, ajuda mútua e incentivo coletivo. Cara, eu tenho a felicidade muito grande de criar grupos fodas, né, em comunidades, em volta de produtos, e esse foi mais um caso. Né? Deu muito certo, foi muito bacana. E tá aí, as pessoas mesmo, né, valorizaram isso, reconheceram isso. Então aqui, ó, interação e troca, compromisso social, né, o fato de estar em grupo criou disciplina, eliminando a sensação de produzir sozinho. Esse ponto é muito importante, né? Então eu pude perceber que muitas das pessoas não conseguiam manter-se constante na produção de conteúdo, porque elas não tinham outras pessoas com quem compartilhar ali as coisas, não é? Não tinha, sei lá, pessoas olhando para o mesmo lugar, olhando para o mesmo desafio, né? Então esse senso de grupo é muito importante, né? Aqui o insight, como o ChatGPT traz, o senso de pertencimento foi um dos maiores diferenciais. O desafio funcionou como um campo de treino coletivo. Perfeito. Com início, né, com data para começar, data para terminar, com encontros, com rotina, com rituais, né, com objetivos, com parcerias. Então, isso daqui foi muito interessante. E aí a estrutura e a didática foi outro ponto que elogiaram, né? Impactos pessoais e profissionais também. Concluindo, então, né, para a gente não ficar aqui tanto nesses pontos, o que os participantes mais gostaram pode ser resumido em 3 pilares. Comunidade e pertencimento, o grupo tirou o peso da criação solitária,
Estrutura e suporte, né? Materiais, banco de ideias, feedbacks, encontros deram clareza e sustentação, foi tudo coisas que eu ofereci para eles. Transformação pessoal, disciplina, constância e mudança na forma de pensar o conteúdo, certo? Então isso aqui foi muito legal. Só que o principal, meu caro, minha cara, que me acompanha aqui há todo esse tempo, nesse vídeo, esses minutos, é saber, teve mais engajamento? Teve mais audiência? Teve mais vendas? Porque no fim das contas não somos filantropia, nós queremos vender, certo? Então foi justamente outra coisa que eu investiguei nesse formulário. E aí, primeiro, olha só, fiz a pergunta aqui do NPS, né? Talvez você conheça, no Net Promoter Score, que é qual a probabilidade de você recomendar o desafio 30 carrosséis em 30 dias a um amigo? Sendo que 67%, né, arredondando, votou 10, 20% votou 9 e 13% votou 8. Isso dá um Net Promoter Score bem alto. Eu não vou calcular, não fiz a conta antes, não preparei aqui, mas esse é um Net Promoter Score muito alto, né? A maioria das pessoas recomendaria a um amigo. Isso indica satisfação plena da maioria deles, mesmo as pessoas que votaram 8, né? Então, são detratores, como a gente chama, né? Então, é um feedback ruim quem vota de 6 ou menos. Se eu não me engano é isso, ou 5 ou menos. Mas, certamente, quem é 10 e 9 aqui são promotores, 8 é neutro, se eu não me engano, e os outros aqui são detratores. Eu acho que é de 6 para trás. Não lembro exato, mas tá maravilhoso. Então, aqui, ó, olha só, a pergunta que eu fiz. O desafio provocou, direta ou indiretamente, aumento de audiência no seu Instagram? E 86,7%, né, votou sim. Ou seja, arredondando, basicamente, a cada 10 pessoas, 9 disseram que sim, teve um aumento de audiência no Instagram. Lembrando que a gente fez um desafio focado no Instagram e era postagem de carrosséis. E eu fiz esse tipo de pergunta, né, provocou de forma direta ou indireta. Por quê? Porque eu entendo que nem todas as pessoas que participaram do desafio estavam buscando mais audiência. Algumas delas já tinham audiência, estavam querendo reativar ou engajar ou conduzir num processo ali que levasse para o lançamento de um produto. Cada caso, um caso, certo? Então eu fiz essa pergunta mais aberta, né, para ver se, cara, teve algum efeito? Teve alguma correlação entre o esforço desprendido ao longo dos 30 dias e um aumento de audiência? Cara, para nossa felicidade, 87% disse sim. E aí eu perguntei do engajamento, e olha isso que absurdo. O desafio provocou, direta ou indiretamente, aumento de engajamento no seu Instagram? Todas as pessoas que responderam à pesquisa disseram sim. Isso é fantástico. Então, aqui a gente vê, né, uma correlação direta entre o aumento de postagens, o aumento na frequência de conteúdos que você publica no seu Instagram, nas suas redes sociais, e um aumento de engajamento. E o que é curioso, as pessoas que eu já pude conversar ao longo dos anos aí, mentorados, alunos, né, pessoas próximas de mim, elas geralmente pressupõem que o inverso vai acontecer. Cara, se eu postar todos os dias, eu vou acabar incomodando a minha galera, né? Eu vou acabar estressando o cara, eu vou, sei lá, perder seguidores, coisas do gênero. Quando a gente vê o contrário, né? Se eu aumento a minha frequência, eu vou começar a engajar mais esse público, eu vou gerar mais valor para as pessoas. Porque se eu estou fazendo, né, pequenos pontos de contato ali, sei lá, uma vez por semana, 2 vezes por semana, beleza, esse é um tipo de estímulo que eu posso tocar o cara, eu posso gerar valor para ele, mas eu não gerei valor suficiente porque uma postagem em si, ela não consegue, muitas vezes, ainda mais no Instagram, dar todo esse valor, causar todo esse impacto. Então, o impacto, vamos dizer, agregado, geral, ele naturalmente vai subir se eu tenho todos os dias esse ponto de contato, não é? Então, muito bem, isso aqui foi fantástico, me surpreendeu. E aí, a pergunta final. O desafio provocou direta ou indiretamente aumento de vendas no seu Instagram? Rufem os tambores. E 66,7% disseram sim, teve um aumento de vendas no seu Instagram. Ou seja, uma correlação não tão forte quanto as outras duas, não é? Mas ainda assim relevante. Se a gente arredondar aqui, jogar para cima, né? Porque um arredondamento, nesse caso, é jogar para cima, do 66,7. Se a gente jogar para 70, é basicamente dizer que, cara, a cada 10 pessoas, 7 tiveram um aumento de vendas, né, como fruto desse esforço do desafio. O que é, na minha opinião, bastante interessante, né? As chances são altas. E aí tem um adendo, né? Tem um ponto importante. Aqui eu não fiz distinção de quem era a pessoa, qual era a situação dela, se ela já tinha audiência, não tinha audiência, se tinha oferta, não tinha oferta, se tinha produto, não tinha produto. Por que eu digo isso? Porque eu lembro que quando eu vi esse resultado, eu já me surpreendi, né? Quando eu vi esse resultado, logo após ter concluído o desafio um tempo atrás. Eu já me surpreendi, mas imediatamente eu lembrei.
que muitas das pessoas, não lembro o número exato, mas pelo menos umas 3 ou 4 pessoas que participaram, elas não tinham uma oferta, elas não tinham um produto ainda para vender. Elas ganhavam dinheiro de outra forma e estavam usando ali o Instagram para criar um novo canal de monetização, praticamente um novo projeto, um novo negócio. Então, seria impossível essa pessoa vender alguma coisa, concorda? Então, para ela, não deu certo, não vendeu. Né? Eu diria que umas 3 pessoas com certeza não tinham oferta. Então, percebe? Existe sim uma correlação muito grande entre um aumento de volume de conteúdo sendo publicado e o volume de vendas que você é capaz de fazer. Então, cara, o que acontece quando você posta conteúdo todo dia durante 30 dias, que foi justamente a proposta desse desafio? Você aumenta a audiência, você aumenta o engajamento e você aumenta as vendas. Esse é o resultado. É por isso que sim, na minha opinião, vale muito a pena criar conteúdo todos os dias. Inclusive, eu sugiro o seguinte exercício para você, caso você desconfie disso. Veja o que os grandes players fazem. Veja o que os grandes nomes do mercado fazem. Dá uma olhada se eles não estão publicando conteúdo todos os dias. Ignora o que alguns podem falar, né? O que alguns podem sustentar como narrativa. Olha o que eles fazem. Quantos realmente não postam em alta frequência? Você vai ver que é uma minoria. É uma minoria. Não é? De quem tem resultado relevante, consistente, posta conteúdo todos os dias. Porque ele entendeu que existe essa correlação que eu pude descobrir, né, trazendo um grupo seleto de pessoas nesse pequeno grupo de desafio que eu fiz. Né, onde eu pude conhecer eles mais a fundo, né, a gente estava trocando mensagens diariamente no WhatsApp e tudo mais. Então, assim, confia. Postar conteúdo todos os dias traz resultado. Traz resultado. Se você não está vendo as coisas andarem para você, talvez possa ser falta de volume. Talvez possa ser falta de consistência. E aí, como que a gente resolve o problema da consistência? Bom, um jeito bastante eficaz é através de um desafio público com outras pessoas que estão olhando para o mesmo lugar que você. É por isso que eu estou organizando um novo desafio dentro da minha comunidade conteúdo.org. Esse desafio aqui, o resultado que você viu, foi uma primeira versão, uma versão piloto que aconteceu fora da comunidade. A comunidade não existia na época. Agora eu estou trazendo o desafio, o mesmo modelo, com aprendizados, com algumas novidades, né, com aperfeiçoamentos, com feedbacks que eu tive do desafio passado aqui, dessa experiência. Eu vou criar um novo desafio, ainda melhor, de 30 conteúdos em 30 dias. Então, se você não quiser publicar carrosséis, tudo bem, eu já vi que tá tranquilo, vai ajudar da mesma forma. Se você quiser saber mais como que você pode participar desse desafio, primeiro, eu não sei a data que você está vendo esse vídeo. Então, talvez o prazo já tenha acontecido, porque tem dia para começar, dia para acabar, certo? Mas, se você está vendo isso próximo da postagem desse vídeo, me manda uma mensagem no Instagram. Fala lá, Wilson, tô a fim de participar do desafio. E eu vou te ensinar, vou te mostrar como é que você pode participar junto com a minha comunidade. Tem lá já, cara, tem dezenas de membros já que já levantaram a mão e falaram, Wilson, quero participar disso aí. Vamos junto. Beleza? Vamos em frente. Talvez eu fale mais do desafio nos próximos vídeos, mas se não falar também, nos vemos aí no próximo vídeo. Tamo junto. É nóis.